Aqui a gente tinha feito essa prática, a gente tinha colocado ela dentro do programa, na web, a gente viu isso funcionar, e acho que no finzinho eu fiz a mudança da fonte, só para a gente ver que dava para fazer isso, mas tinha que fazer todo um esquema para ela dar certo. Eu fiz a mesma coisa com a fonte numa turma do ADS e tive alguns problemas. O que rodou no de vocês, no deles deu erro. E eu tentando descobrir se é uma questão de nome de arquivo, nome de fonte, o que estava dando errado. Para a gente tirar a prova para ver se realmente está com erro, eu vou mudar essa fonte de novo. Só que eu vou escolher outra fonte. Se você for na internet buscar por fontes, tem vários sites que tem fontes para a gente usar. O problema dessas fontes que a gente acha na internet é a questão da licença. Será que você pode usar essa fonte para o que você quiser? Esse aqui é o problema. Aqui fala, por exemplo, que essa fonte ela é grátis para uso pessoal. O que isso significa? Vamos olhar. Tem que olhar os arquivos zip ou consultar o site indicado do autor para detalhes. Porque às vezes você pega a fonte e acha que é gratuita. O cara fala que é grátis para uso pessoal. O que ele considera uso pessoal? Eu posso usar num documento meu, eu posso usar isso num site e eu colocar na internet. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Aqui é o outro site, mesmo esquema. Essa aqui é gratuita para uso pessoal, então provavelmente você tem que pagar. Todas elas, a maioria delas é nesse esquema. Agora, por exemplo, os sites da Google, esse acho que você pode usar. Vamos olhar a fonte. Licença. Apache License. Se não me engano, a fonte da Apache, aí ele fala, você pode usar de graça. Em produtos, projetos, impressos ou digitais, comerciais ou não. Contudo, você não pode vender a fonte. Você também vender a fonte que você pegou de graça, você está de sacanagem, né? Então, toma cuidado na hora de escolher um arquivo de fonte. Se eu não me engano, essa fonte que eu passei aqui para vocês, essa Dancing Script, é uma das do Google. Na hora de escolher a fonte, eu peguei Handwriting, é a primeira, Dancing Script. Eu fiz o download desse arquivo e coloquei lá para vocês. Vou tentar usar essa fonte para mudar alguma coisa no relatório, vamos ver se vai dar certo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá pegar o arquivo. Você descompacta ele. Fazer isso de novo aqui. E lá dentro você vai achar a fonte. Essa fonte ela tem dois esquemas. Tem uma fonte variável e tem a versão estática. Eu nem sabia que existia fonte variável. Vamos pegar a versão estática para ver se vai dar certo. E aqui, como ela é uma fonte cursiva, não tem itálico, por exemplo. Tem a versão normal, versão bold, mais ou menos bold, e não sei o que ele chama de medium. Qual a diferença de medium para regular? Não sei. Ele é um pouco mais. Eu não vi diferença. Vamos usar essa fonte. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar aqui que eu fiz na outra aula. A gente vai lá no Eclipse, no Jaspersoft Studio, no caso. Vai lá em Window, Preferências, procura lá Jaspersoft Studio, Fontes. E aqui a gente instala aquela fonte. Então vamos lá, a fonte chama Dancing Script. Eu vou tentar colocar o nome, um espaço e tudo mais, vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou lá e escolho o arquivo. No caso é uma fonte TTF, TrueType fonte. Vou dar um browse. Essa fonte está lá no material. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó, a versão regular seria o normal. E tem uma versão bold. Vamos pegar a bold também. Então eu não mudei. Eu peguei o nome do arquivo do jeito que veio.
E tá diferente. Aqui tá Dancing Script tudo junto, sem espaço, e aqui eu coloquei com espaço. Acho que o que eu não fiz na outra aula, talvez tenha ajudado lá depois, é falar para eles acrescentar essa fonte no documento PDF. Então, quando gerar um PDF, gera com essa fonte dentro dele. Porque essa não é uma fonte comum, não é uma fonte que você vai encontrar em qualquer sistema. Outra coisa que eu vi que a gente é bom fazer é definir a codificação desse PDF. No caso aqui, eu vou usar esse Identity H aqui. É Unicode, mas com escrita horizontal, que é o nosso caso. Você pode até dar um next, mas a gente não vai fazer mapeamento, não vai falar de local e nada do tipo. E aí, finish. Feito isso, essa fonte agora ela pode ser usada no relatório. Se você vier na listagem aqui, ó, ela já até apareceu. Ó. Dancing Script, do jeito que eu coloquei lá na hora que eu criei. Eu vou selecionar ela para o título, para a gente ver o título sair diferente, que é mais fácil da gente enxergar. Eu vou salvar e vou compilar o relatório de novo para usar essa fonte agora. Só que para colocar isso no programa, eu tinha que fazer um outro esquema. Então, volta lá, Windows, Preferências, vai lá de novo em Fontes. Eu tinha que exportar essa fonte. Então, eu vou selecionar ela, vou exportar, vou colocar ela junto lá com o nosso projeto. E aqui, teoricamente, o nome do arquivo não importa. Eu vou chamar aqui de fonte Dancing Script. E vou mandar salvar. Se a gente olhar agora aqui dentro, ó, ela já até apareceu. A fonte Dancing Script.jar foi colocada no diretório do meu projeto. Só que eu falei, o nosso projeto era um projeto Maven. Então eu preciso de uma forma de acrescentar esse arquivo jar nas dependências desse projeto para o relatório conseguir encontrar a fonte. E a gente faz isso, a gente fez isso aqui, colocando essa fonte dentro de um repositório local, como se fosse um repositório meu aqui, e depois adicionando a dependência no meu POM, para ele pegar desse repositório e trazer para o repositório da minha máquina. Como é que a gente fez isso? Vamos lá. Eu vou abrir o terminal. Deixa eu sair do relatório primeiro. Voltar para a perspectiva do Java. Eu vou falar para o Eclipse abrir um terminal no diretório desse projeto. Então, eu vou lá no show in terminal. Fechar os outros. Eu estou no diretório do projeto Contato Simples, que é onde está o meu relatório, e essa fonte foi colocada lá dentro também. E aqui a gente faz um deploy. Eu vou falar o grupo. Vou deixar dar o 2 mesmo. O artefato, eu vou chamar o nome do artefato, eu vou colocar fonte Dancing Script. A versão pode ser 1.0. Ele vai colocar esse arquivo nesse diretório local Maven Repo, tá certo? E o nome do arquivo vamos lá, fonte dancingscript.jar. Esse arquivo .jar é o que eu quero que ele instale nesse repositório local aqui. O Maven vai rodar. Deu sucesso, sinal que ele colocou esse arquivo aqui dentro. Se você olhar agora, vou dar um refresh para ele atualizar isso aqui. Olha lá, a fonte foi colocada aqui. Mas ela ainda não é parte do meu projeto. Porque ela não está aqui como dependência ainda. Ele sabe que existe um repositório local. A gente colocou isso aqui. Mas eu não falei para ele que eu preciso dessa fonte no meu relatório. Que nem eu fiz aqui com aquela outra. Ó. Essa aqui eu nem estou usando mais, eu mudei ela, né? A dependência agora vai ser a fonte Dancing Script. A gente vier aqui em dependências, ó.
Vocês vão ver que ela vai aparecer em algum canto aqui. Eu vou salvar. Já foi colocada aqui, ó. A fonte Dancing Script faz parte do projeto. Então, lá dentro, teoricamente, ele deveria achar Dancing Script. E que ele veio com nome diferente. Acho que eu já tinha essa fonte no meu repositório local. Eu vou tirar a fonte. Sumiu. E eu vou lá no diretório do repositório local e vou apagar ela para garantir que ele não está pegando outra versão. Eu acho que ele pegou a versão que eu testei ontem. Eu vou tirar daqui do meu repositório local, do M2, e vou tirar lá do local Maven Repo também. Então, tirei dos dois repositórios, tanto do local do projeto quanto do local da minha máquina, e vou de novo instalar. Fez o build, então ele apareceu aqui. Eu ainda já trouxe para cá automático. Eu nem coloquei no projeto, ele já trouxe para cá. Brincadeira, hein? Tudo bem, vamos lá. Coloquei a dependência de novo. Ela veio para cá. Vamos ver se agora veio com a correta. Isso, ó. Dancing Script, do jeito que eu coloquei no arquivo que eu instalei agora no Eclipse. E aí vamos testar. Já coloquei a dependência, vamos rodar o projeto. Vamos lá pedir o relatório. Funcionou. Está lá com a fonte que a gente colocou. Eu vou parar a execução do Eclipse, que está rodando aqui, e vou startar a execução do ponto .jar que vai ser gerado no meu projeto. Ó. Eu estou lá no contato simples, eu vou pedir para o Maven empacotar o meu projeto, Maven Package. E aí ele gerou ó, um arquivo .jar da minha aplicação. Esse arquivo .jar ele fica lá no diretório target. Olha lá, ó. Esse arquivo jar é o meu projeto contato simples, empacotado, pronto para ser colocado em produção. Como é que eu rodo esse arquivo jar? A gente põe java-jar e o nome do arquivo .jar. Como ele já tem embutido o Tomcat, ele vai startar normal o meu projeto. Ó. Só que agora eu que mandei rodar, não foi o Eclipse que está executando ele. O projeto continua aqui, ó. Está rodando aqui. E eu vou pedir o relatório de novo. Tá lá. Ó. Gerou com a fonte correta e rodando a partir do arquivo .jar. Bom, para a gente fazer essa última prática de relatórios, a gente precisa do banco criado. E eu acho que eu já tenho esse banco aqui. Acho que a gente até já usou ele. Controle pessoas. É o banco que a gente está usando no relatório. Né? Então a gente já tem o banco criado. Se alguém não tiver o banco, eu coloquei lá na quarta semana também. Tem o modelo dele aqui. É só abrir o modelo e fazer a instalação, a criação do banco a partir dele. Já tem um arquivo de inserção de algumas pessoas no banco. Só também importar isso aqui lá para o Workbench e rodar naquele banco. O que a gente precisa agora, e eu coloquei lá no Ava lá, é o código. A gente não tem as classes prontas para fazer o sistema rodar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar um outro projeto no Eclipse. Que esse é o contato simples. Lembra que o contato simples só tinha a tabela contato. Não é o caso agora. Então, eu vou criar um projeto novo para a gente poder rodar essa parte do contatos complexo. Porque a pessoa vai ter endereço e contatos. A gente não tem ele ainda, então vamos lá. Eu vou criar um novo projeto, Maven. Vou usar aquele workspace, aquele archetype que a gente já tinha, que é o archetype projeto web 1.1. O nome do artefato eu vou chamar aqui pessoas, endereços, contatos. Tá lá.
Criei um projeto novo. Eu preciso só alterar o banco aqui, ó. O banco agora vai ser esse banco controle pessoas. Na porta 3309, banco pessoas, ok. Esse projeto ele não tem a parte de relatórios. Então vamos ver o que a gente fez no relatório de cima para poder funcionar o relatório. Vamos olhar para a parte do POM, vamos lá. Eu acrescentei no POM do projeto para o relatório dar certo. É diferente de um para o outro aqui. Então lá no contato simples, além de colocar a fonte, vou deixar a fonte para depois. A gente colocou a dependência do Jasper Reports. Sinal, deixa eu colocar essa fonte perto lá. Que está relacionado ao relatório. Então, eu vou colocar a dependência do Jasper. Vou pegar a fonte também e vou colar ela aqui. Dentro das dependências, em algum canto aqui, você pode colocar ela. Não tem uma ordem específica. Pronto. Então, o meu projeto conhece o Jasper. A dependência da fonte ele não está achando. Ó. Olha que loucura. Ele não sabe que fonte é essa. Engraçado, deveria achar. Se a gente instalou ela e ela está aqui no ponto M2, por que ele não está achando? Mas tem mais coisa aqui também no POM. Além dessas dependências que a gente pegou do Jasper, então para a fonte dar certo, eu tinha que ter criado esse repositório lá também. Eu teria que copiar isso daqui, colocar aqui, instalar essa fonte aqui de novo. No nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a fonte. Não preciso de fonte para rodar aqui. Vocês já viram como é que faz isso. Então, a dependência do Jasper já está aqui. Essa é a mudança que a gente precisava para o relatório dar certo depois. O que mais a gente colocou nesse projeto que não tem lá? Vamos olhar. Lá no controlador, a gente criou um controlador de relatórios. Eu vou copiar ele daqui. E vamos lá no novo projeto e vou colocar ele aqui também. Então tá lá, o relatórios controller foi trazido para cá. Esse controlador que a gente tinha, ele estava usando um serviço de relatório. Eu vou copiar o serviço também e vou trazer ele para cá. Pronto. Agora já tenho o serviço para gerar relatório e o controlador. Shift O. Pronto, arrumou o erro aqui. Em termos de código, era só esses duas aqui. Esse controlador para gerar e o serviço para fazer o relatório. Em Resources, a gente colocou os relatórios. Eu vou copiar o diretório inteiro aqui e vou trazer o diretório inteiro para dentro do Resources desse aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, os mesmos relatórios. Foi trazido para lá. E aí, lá no meu index, eu coloquei links para gerar o relatório. Eu vou pegar um desses links e vou trazer para o meu index de cá também. Pronto. Se tudo deu certo, se eu rodar esse projeto agora, o relatório deve ser gerado também. A porta já está em uso. Eu não fechei a execução do outro. Ctrl C aqui para terminar a execução daquele arquivo jar. E vamos tentar startar de novo. Então, relatório simples. Tá lá. Deu certo. Então, agora a gente já tem um projeto pronto. Gerando um relatório. Eu vou pegar agora e trazer as classes para esse sistema, não do contato simples, né? Vamos fechar o contato simples antes que a gente faça besteira. Eu vou trazer aquelas classes para dentro desse projeto. Vamos lá. As classes estão dentro de um zip que eu coloquei lá no Ava. Tá aqui, ó, classes mapeadas.zip. Se você pegar esse arquivo e descompactar, você vai ter aí 5 classes. Dá um Ctrl C nessas 5 classes. Vai lá no Eclipse
dentro do model, dá Ctrl V. Java tem um contato que a gente estava usando antes, manda sobrescrever. Deu um monte de erro, é problema de pacote. Mas traz as 5 classes para cá. E aí vamos arrumar os pacotes. Ó. Não é esse pacote, eu quero que mude o pacote porque a gente está usando aqui, para web, pessoas, grandes contatos, model. Esse é o pacote correto. Eu vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa em todas elas. Ó. Nas 5 classes aqui. Ctrl Shift O. Que classes são essas, moçada? É a classe daquele banco que a gente estava usando para fazer o relatório. Eu tenho uma superclasse pessoa, tem código, nome, endereços e contatos. E aí eu criei pessoa física com CPF, data de nascimento, pessoa jurídica com CNPJ e nome fantasia. Já está o mapeamento feito da herança e tudo mais, já tem os relacionamentos de um para muitos, de endereços e contatos. O contato é uma entidade normal, o endereço é uma entidade normal. Então, são as classes do sistema que a gente está usando o banco lá. Coloquei elas aqui. É a sexta prática de Jaspersoft Studio. A diferença é que agora a gente vai usar uma coleção de objetos como fonte de dados. Os 5 relatórios que a gente fez até agora, 5 práticas, na verdade, o SQL ficava no relatório. Então, se você pegar qualquer relatório que a gente tenha feito aqui, catar um aqui, ó. Deixa eu mudar a perspectiva para relatório. Todos os relatórios que a gente tem até agora, se a gente olhar aqui, ó. Se você for lá no projeto Dataset em Query, você vai ver que a consulta está no relatório. Fixa. O máximo que você consegue de flexibilizar esse relatório é, de repente, você ter um parâmetro sendo passado por relatório e você usar esse parâmetro aqui na sua consulta. Aqui, no caso, não. Está fixo o SQL. O que a gente vai fazer agora nessa prática? Eu não vou deixar o SQL no relatório. Eu vou fazer a consulta no meu programa. O meu programa vai lá no banco, vai buscar os dados que ele quer e vai passar esses dados para o relatório. Uma coleção. De repente você faz uma lista de pessoas e passa essa lista de pessoas para o nosso relatório. É isso que essa prática vai estar fazendo. Então, o MariaDB já está instalado, o Jasper já está, o banco já existe. Essa prática 6, na verdade, a gente não tem ela pronta. No lugar dela, a gente fez aquela do veículo, locadora de veículo. Mas o código é esse que eu passei para vocês. Então, é esse código que a gente está usando, a gente já criou o projeto agora. O que a gente vai fazer? Abre a prática, já está aberta, que a gente acabou de criar. O código Java do seu projeto tem que estar compilado para a gente poder usar esse código no relatório. Ou você executa o seu projeto na prática, o que força a compilação. Isso não é verdade. Isso aí era antes, quando a gente não tinha um projeto com Spring Boot. Se você tiver um projeto Spring Boot e estiver rodando ele direto por aqui, que é o nosso caso, isso não garante que ele já está criado lá dentro de Target. Vou dar um refresh aqui, ó. Aí, por exemplo, meu Target está vazio. O arquivo com as classes compiladas não está aqui dentro. E aí o meu relatório não vai dar certo. Então, cuidado aí. Deixa eu até marcar isso aqui. Ou você usa o Maven para fazer isso. Aí no Maven tem 2 maneiras de fazer isso. Ou você vai direto pelo Eclipse e manda fazer o Maven install. Porque quando você dá um Maven install, você está forçando o Eclipse a empacotar, compilar, testar, fazer o capeta 4 no projeto. E aí gerar o arquivo para você. Essa é uma maneira de fazer. Então, se você vier no seu projeto, vai lá em Run as Maven install. Isso força, ó. Já deu erro lá porque ele não achou a dependência. Ah, não é porque ele está executando, disfarce. Vou parar a execução aqui. Deixa eu fazer de novo.
Isso. Forçou todo o processo, deu build de sucesso aí. Se você vier agora no target, apareceu lá o arquivo .jar. Ó. Lá dentro tem os seus arquivos compilados e tudo mais. Agora sim, ele está pronto para ser usado. Então essa é uma maneira. Vai lá em run as, maven, install. A outra maneira é, se você for lá no diretório do projeto, então vai lá, show in terminal. Eu estou no diretório do projeto. Se eu falar para ele, ó, Maven, empacota. Isso também força a compilação para gerar o arquivo jar. Dos dois jeitos ele compilou o meu código e agora eu tenho ele compilado aqui dentro de target. Eu preciso disso para fazer o relatório. Eu vou criar um novo relatório. Eu vou chamar aí relatório pessoas físicas. Então vamos lá de volta. Eu vou mudar a perspectiva agora para relatório. E vamos criar lá um novo relatório. Então, File New, Jasper Report. Vou selecionar Blank A4. O diretório é esse, o diretório do meu projeto, só que eu já vou colocar ele direto lá no diretório Source Main Resources Relatórios. É lá que eu preciso dele. Com esse nome, Relatório Pessoas Físicas. Vou dar Next. Aqui lembra que a gente escolhia um Data Source. No caso, eu pegava lá o Banco Controle Pessoas. Não é o caso agora. Eu não preciso do Data Source no relatório. Eu vou passar um outro Data Source para ele depois. Então, aqui no Data Adapter, eu vou deixar vazio. E vou dar Next. E ele já vai terminar direto a criação do relatório. Então, eu não escolhi um Data Source. Eu botei um Data Source vazio para ele. Tanto é que, se você olhar em Fields, não tem field nenhum. Não dá para fazer o relatório por enquanto. A gente vai arrumar isso aqui. Então, na hora de escolher o data source, põe lá one empty record. Vamos lá no outline e vamos botar um botão direito e vamos olhar lá o dataset in carry. Então, vamos lá no nosso relatório do outline aqui, botão direito, dataset in carry. Antigamente, quando ele tinha um data source ligado no banco, eu conseguia ver aqui os bancos, a gente conseguia fazer o select aqui. Eu vou mudar isso agora. Eu vou vir para essa segunda aba aqui, ó. A gente estava na aba Carry. Eu vou vir para essa aba Java Bean aqui. E aí, ali dentro, a gente vai naquele campo Class Name e vai clicar naqueles 3 pontinhos e vamos buscar a nossa classe pessoa física. Então, aqui, ó, Class Name, eu vou clicar nos 3 pontos e vou buscar aqui, ó, pessoa física. E ele vai achar essa classe, pessoa física, do meu sistema. É a minha classe que ele está buscando aqui, gente. Se eu não tivesse aquelas classes criadas e compiladas, não ia estar aparecendo aqui. Então eu vou selecionar a pessoa física, vou dar um OK. Ele já achou a classe e viu que essa classe tem esses atributos lá dentro. Aí você tem que escolher quais desses atributos você precisa no seu relatório. No meu caso aqui, eu quero todos menos esse atributo class. Esse class não faz sentido colocar na classe, no relatório. Eu vou pegar código, contatos, endereço, CPF, nome e data de nascimento e vou clicar nesse botão, ó, adicionar os campos selecionados. O Jaspersoft já vai trazer eles para cá, ó, já com os tipos definidos. Se ele escolheu algum tipo que não serve, tem que mudar aqui. Não é o nosso caso. Esses são os campos que eu quero no relatório. Eu vou dar OK. Se você olhar agora, ó, lá em Fields, eu tenho aqueles campos para montar o relatório, do mesmo jeito que a gente fez o outro. Só que esses campos não vieram de um select que eu fiz no banco. Esses campos vieram direto da classe pessoa física que a gente colocou aqui no model. Está vindo dessa classe aqui, ó. Ele achou os atributos, inclusive da herança da pessoa, e já trouxe para a gente ali dentro. Agora eu monto o relatório. Os campos apareceram, a gente vai montar o relatório do mesmo jeito que a gente fez a outra prática. Então vamos lá. Eu não preciso de page header, nem column header, column footer e sumário. E eu vou colocar aqui então um título
Ou melhor, eu não vou colocar texto estático, não. Eu vou passar um parâmetro para o relatório. Então, eu vou vir aqui no relatório, parâmetros, eu vou criar um parâmetro, título. E aí eu vou arrastar esse título para cá. Pronto. Vou esticar ele. Vamos alinhar ele com o topo do relatório. Diminuir um pouco essa seção. O título eu quero que fique centralizado. E vou aumentar essa fonte um pouco. Agora vamos diminuir a seção para não ficar muito espaço perdido lá. Lá embaixo eu vou colocar a data do mesmo jeito. E a página atual. Dá para alinhar. No topo para a direita, isso. Bom, então tem título, já tem a data atual e a página atual. Deixa em inglês mesmo, não vou arrumar isso não. E aí você monta o relatório, catando os fields que você criou aqui. No caso, eu quero colocar o nome. Eu não vou preocupar muito com a... Vai ficar bonito, não. Essa aqui não é... A importância dessa prática não é isso. Eu vou botar, então, o código, o nome, o CPF e a data de nascimento. Deixa eu só alinhar todo mundo. Pelo menos isso, né? Aí vem um dos problemas. Não dá para fazer preview. Eu não consigo fazer um preview disso aqui. Porque antes, quando você fazia o preview, o relatório acessava o banco, pegava os dados, trazia para cá. Se eu fizer um preview agora, além do título, eu vou ter que colocar no título padrão, né? Pessoas físicas. Aí, vai ficar nulo. Você não consegue ver o relatório com os dados aqui, porque não tem os dados. Lembra que os dados eu vou passar depois uma lista de pessoas físicas para ele. Não tem essa lista de pessoas físicas. Então ficou nulo. O máximo de preview que você vai conseguir fazer é isso aqui. Você não vai conseguir ver várias pessoas sendo colocadas no relatório. Mas já ajuda alguma coisa. Então, os campos normais aqui, direto, coloquei. Aí vem o problema. E os contatos e endereços? Não posso arrastar contatos para cá. Isso é uma list. Não tem como jogar uma list aqui, vai ficar horroroso isso. Continua tendo que fazer subreport. Isso não vai ter diferença aqui para gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o mesmo jeito que a gente fez no outro. Ó. Eu vou colocar um texto estático aqui com endereços. E vou colocar um subreport. Eu vou pegar esse subreport e vou trazer para o relatório. Bom, vamos lá. Parte da criação do subreport é parecida. Eu vou criar um novo relatório, blank A4. Ele vai ficar no mesmo diretório que o relatório principal. O nome desse relatório, vamos fazer igual aqui. Eu peguei endereços primeiro, né? Eu pulei a ordem. Tudo bem. Esse vai ser o relatório pessoas físicas sub endereço. Next. Aí vem. Antigamente você escolhia um data source para fazer esse subreport. Agora, o data source eu vou deixar vazio e o group by eu vou deixar vazio também.
Então, ó, eu vou deixar o vazio aqui, next. Não tem group by, next. E aí lembra que a gente falava no relatório, no subreport, para ele pegar a mesma conexão JDBC do relatório principal. O relatório principal não tem conexão JDBC mais. Então aqui eu não vou fazer mais isso. Aqui a gente vai escolher essa opção aqui de baixo. Ó. Eu vou usar um data source do Jasper Reports através de uma expressão. Vai vir via código. Eu vou passar para ele um data source via código com os dados. O padrão que ele coloca aqui não é o que a gente vai estar usando. Eu vou mudar esse padrão. O código que eu vou colocar ali, ó, é esse código que está aqui na prática. Se você quiser editar também a expressão, você pode abrir aqui. Só que aqui eu vou falar para ele, olha, você vai criar um JR Bin Collection Data Source com os endereços. Essa classe é um data source a partir de uma coleção de bins. Então, a fonte de dados para o subreport vai pegar os endereços da pessoa que ele está mostrando ali atrás e vai passar para esse objeto e usar como data source para fazer o subreport. Então, o data source usa essa coleção aqui de bins como dados. Eu vou dar finish, ou seja, eu editei essa expressão aqui. Next. Dataset parameters a gente usou para passar o código da pessoa para o subreport. E eu precisava disso porque lá na minha consulta do subreport eu tinha que usar isso na consulta. Eu tinha que limitar os endereços aos endereços de uma pessoa específica. Aqui eu não preciso disso. Eu já escolhi os endereços dessa pessoa atual e já passei para o subreport nesse passo aqui. Ó. Ele já está pegando os endereços dessa pessoa que ele está mostrando. Então eu não preciso de um parâmetro para isso. Se você quiser algum outro parâmetro nesse subreport, você pode colocar aqui. Para a gente não precisa por enquanto. Então eu não vou colocar nada e vou dar finish. Tá lá, ó. Criou o subreport. Esse subreport, se você olhar, também não tem field nenhum. Ele não sabe ainda por quê. Se você olhar lá o dataset em carry, viu? Cliquei errado. Ele não tem a consulta mais. Não, nem é para ter mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no relatório principal. A gente vem na aba Java Bean, vai lá no Class Name, clica lá nos 3 pontinhos. Agora, esse relatório é um relatório que vai usar a classe endereço. Então, eu vou buscar aqui pela classe endereço, vou selecionar ela, vou dar OK. Ele já achou todos os atributos da classe endereço. Eu quero todos eles menos o atributo class. Esse class não faz sentido. E aí eu mando adicionar. Já pegou todos os atributos de endereço aqui para mim. E aí eu dou OK. Agora sim, se você olhar os fields, eu tenho todos eles aqui. Nesse subreport, agora a gente monta do mesmo jeito que a gente montou o outro. Ó. Esse subreport é o só de endereços. Então eu vou tirar título, page header, column header, todos os footers e o sumário. Vou deixar só o detalhe. E aí vem aquele problema de tamanho. Vamos lembrar como é que a gente fez. Ó. A gente pega o subreport no relatório principal, deixa ele com o tamanho certinho que a gente tem aqui na lateral. E aí, olha, ele vai ficar com uma largura de 16 centímetros. Então, o meu subreport não pode passar de 16 centímetros. Então, eu vou lá no meu subreport, vou selecionar ele aqui e vou mudar o formato da página. A largura não é 20, eu quero que você tenha 16 centímetros de largura. Vou tirar a margem, porque não quero margem lá dentro do principal depois. E vou dar OK. Pronto. Agora eu monto o subreport. Eu posso fazer do mesmo jeito que a gente montou o outro. Ó. Eu vou pegar um text field. E aí, nesse text field, eu já esticar ele aqui.
Eu vou editar a expressão dele e vou colocar aqui dentro, ó, a rua concatenado, uma vírgula, o número, outra vírgula, o bairro. Então, nesse aqui vai ficar rua, número, bairro. Vou colocar um outro. Vamos lá editar a expressão. Nesse aqui, já foi rua, número e bairro. Vai ficar cidade. Melhor, faltou o CEP, né? Vamos colocar o CEP primeiro. Eu vou concatenar com um traço. A cidade, vou concatenar com outro tracinho para separar do estado. Então, CEP, cidade, estado. E vou jogar o complemento também. Vou diminuir o espaço. Deixa eu só alinhar esses dois caras aqui na vertical. Lembra que o complemento ele vai ter provavelmente mais de uma linha. Então eu vou diminuir a altura dele para que ele pegue um espaço menor, ó, só de uma linha. E aí a gente vai fazer aqueles ajustes para ele não aparecer quando está vazio. Então eu vou botar aqui, não precisa mexer nisso, espera aí. Aqui, ó, remover a linha quando estiver vazia. A gente marca esse cara. E aí o print when expression, a gente também colocava uma expressão. Eu só quero que mostre quando o complemento for diferente de null. Null minúsculo. Java. Então só vai mostrar o complemento quando ele não for nulo. Vai tirar a linha se ela ficar vazia. E eu acho que tinha sim que marcar para ele fazer um stretch, não tinha? Agora já não me lembro se a gente mudou aqui. Bom, eu não vou colocar para a gente ver o que acontece. Ah, aqui, ó, texto de ajuste, era aqui, ó. Não corta o texto, não. Fica a altura. Se precisar, aumenta a altura desse cara. Pronto. Fiz o sub. Compilar ele aqui já. Não compilou. Agora compilou. Já está colocado aqui dentro. Vamos testar. Lembra, fazer o preview. Você não vai conseguir ver nada. Que beleza. Eu mandei nulo para lá e ele nem colocou aqui. O ruim de fazer nesse esquema aqui é esse. A gente não consegue ver o que está acontecendo. Bom, isso foi endereços. Eu vou copiar, colar e vou fazer a mesma coisa para contatos. Vamos lá pegar outro subreport. Quero que crie do zero. Blank A4. Source, main, resources, relatórios. E aí vamos pegar o nome dele. Esse sim é o de contatos. Vou dar um next. Deixo vazio o data source. Não tem group by. A conexão, eu quero que ele use um JR data source com esse código aqui. Já está correto. Se você quiser vir aqui, ó. Eu estou pegando o field contatos dessa pessoa e passando para essa data source com coleção de bins do subreport. Next. Não tem parâmetro.
Finish. Ele criou o subreport. Por enquanto não tem field nenhum. E aí você faz o mesmo esquema. Você vai lá no relatório, dataset em carry, volta aqui para Java Bean. Qual é a classe que tem agora a informação que você quer? Contato. Essa classe aqui tem esses atributos. Eu preciso, o código nem precisa, né? Eu preciso do tipo e do valor. Eu coloquei o código nos outros dois à toa. Tipo, valor. Dou OK. Agora eu tenho os dois fields aqui para usar no relatório. Mesmo esquema. Esse é o sub, então eu não preciso de título, header, footer e sumário. Problema do tamanho. Vamos lá, volta no relatório principal. Vamos posicionar esse cara certo aqui. A gente pegar a largura. É os 16 centímetros também. Então, vamos lá no sub do contato. E vamos mudar a página para ficar com no máximo 16 centímetros aqui. Eu não quero margem. Pronto. E aqui a gente monta o relatório. Do mesmo jeito que a gente fez no outro. Eu peguei tipo. Vou tirar o texto estático. Eu vou esticar ele. E lá na expressão a gente colocou tipo concatenado com valor. Tipo concatena com 2 pontos. Concatena com o fio de valor. Vou só centralizar na vertical. Diminuir esse espaço. Tá pronto. Compila. Compila. Ah, o contato não ficou no detalhe 1. Eu esqueci disso. Ó. Lembra que a gente fez um outro detalhe? Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou pedir para adicionar outra banda de detalhe. É o detalhe 2. Porque lembra, esse endereço, como ele vai esticar, esses dois caras têm que descer. Esse aqui até dá para fazer ele flutuar, agora esse aqui não. Então, para dar certo isso, a gente tirou esses dois daqui e trouxe para a banda 2. Vamos diminuir a banda 2. Deixar aqui, vou botar a linha também. Diminuir a banda 1. Ficar colada aqui. Subiu demais. E se acertar esse cara? Tá bom. Então, detalhe 1 fica até endereços. Detalhe 2 fica a parte do contatos. Vou botar uma linha. Lembre que para fazer a linha, a gente diminui o tamanho dela para ela ficar na horizontal. E aí dá uma esticada nela e posiciona onde você quer. Essa linha ela tem que flutuar. Por quê? Os contatos que eu estou colocando aqui vai aumentar esse tamanho. Essa linha tem que descer. Então ela não é fixa em relação ao topo, ela flutua. Pode diminuir a banda. Salva. Compila de novo. Teoricamente está pronto. No preview, a gente não vai conseguir ver nada. Porque não tem as informações que ele precisa para mostrar. Mas tudo bem, o relatório está feito. Já está compilado. Acho que eu já compilei os 3, inclusive. Foi. Então, montamos o relatório usando as classes agora. Não tem mais consulta envolvida no banco dentro do relatório. Ele vai receber coleção de objeto. Vamos lá, então. Eu vou fechar os 3 relatórios. E vamos voltar para a perspectiva do Java. Então, nós já fizemos o relatório de contatos. Nós já fizemos o relatório, o sub de endereços, né? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Faltou coisa lá no principal. Aqui é uma coisa mais chata para a gente fazer dar certo aqui. Por algum motivo,
A gente tinha explicado isso quando a gente fez o sub, né? Na hora de gerar. Não adianta estar os dois relatórios no mesmo diretório. Na hora que você manda gerar o relatório pela sua aplicação Java, se você não falar para o relatório onde é que está o relatório sub, ele não acha o sub. Embora esteja do lado dele, lá dentro do diretório, ele não vai encontrar. Então eu preciso criar esse subreport dir no relatório principal. E aí eu fechei aquele monte de relatório à toa. Vamos voltar aqui no relatório controle pessoas. Não, relatório pessoas físicas. É ele que eu tenho que mudar. Eu vou criar um parâmetro aqui, além do título. Vai ser o parâmetro subreport dir. Deixa eu aproveitar o título, já vou colocar um valor padrão. Vou deixar aqui pessoas físicas, ou melhor, todas pessoas físicas. É uma string, por isso que está entre aspas, tá? E se eu não passar o título, ele já sabe qual que é o título que ele vai pegar. Então eu criei o subreport dir. Ele vai ser uma string. Ok. Agora eu vou lá no primeiro sub, eu seleciono ele. Tá? Vamos lá na aba subreport dele. E aqui na expressão, vamos editar essa expressão. A expressão antes só tinha o nome do relatório. Como eu coloquei ele dentro de um diretório específico, ele colocou o caminho todo. Aqui eu não preciso do caminho, eu posso deixar só o nome mesmo. Só que agora eu preciso fazer com que ele pegue aquele parâmetro subreport dir e concatene com esse nome. Então, ó, pega o subreport dir concatenado com esse nome. É isso aqui que eu preciso dentro desse subreport na expressão dele. Fazer a mesma coisa para o segundo subreport. Vamos lá na aba subreport, vamos lá na expressão. Vai estar o caminho inteiro, eu vou tirar, vou deixar só o nome dele. E aí vou acrescentar o subreport dir concatenado com esse nome. Salva. Compila de novo, não esquece não. Até dar a mensagem aqui. Agora sim, ele vai pegar aquele parâmetro e vai concatenar com o subreport e ele vai conseguir achar. Desde que a gente passe o caminho para essa propriedade na hora de gerar o relatório. Pode fechar o relatório, muda para a perspectiva do Java. Vamos voltar lá para a prática. Então, a gente já fez isso aqui. Vamos colocar um link para esse relatório. Então vamos lá no nosso index. Eu vou tirar o relatório simples. Vou deixar só esse. Então, ó, barra relatórios, barra todas as pessoas físicas, coleção. É um relatório com todas as pessoas físicas a partir de uma coleção. Criei o link, ele já tem essa URL. Só que essa URL vai disparar quem ainda? Por enquanto, ninguém. Então, vamos lá no serviço e vamos mudar esse serviço. O nosso serviço, por enquanto, se você olhar a classe dele, ele recebia um data source. Por quê? Esse data source ele era usado para pegar a conexão nos outros dois relatórios. Ó. Eu precisava dele para pegar a conexão com o banco. Nesse relatório agora, eu não vou fazer com que o relatório receba essa conexão. Na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a consulta. Se eu vou fazer a consulta, eu preciso ter acesso ao repositório. E aí você cola esse código e dá erro. Porque a gente não criou esse repositório. Não existe um repositório de pessoa física nesse projeto ainda. Normalmente, o projeto normal você já teria feito isso. Nesse aqui não existe. Então eu vou criar um. Lembre que o repositório ele é uma interface. O nome dele vai ser pessoa física. Eu digitando errado. Repositório. Só de ser uma interface ainda não é um repositório. Para ser um repositório, ele tem que ter herança de JPA repositório. Então vamos lá. JPA repositório.
Só que aqui ele vai ser um repositório de pessoa física. Ctrl Shift O para arrumar. A chave da pessoa física é do tipo long. Pronto. Agora ele é um repositório de pessoa física. Já tem aqueles métodos todos prontos lá dentro. Com esse repositório criado, agora eu posso fazer o import aqui, Ctrl Shift O. Ele vai achar, e agora eu tenho o repositório de pessoas físicas colocado aqui dentro. Com esse repositório lá dentro, a gente vai colocar o método que gera o relatório lá no serviço. Então, além desses dois aqui, eu vou colar esse terceiro. Ctrl Shift O. É Java Util List. O resto veio automático. O que esse método faz? É o mesmo esquema desse último que a gente fez com o subreport. Eu tenho que passar o nome do relatório. O nome já está correto. Vamos só confirmar aqui se eu não fiz bobagem. Tá. Relatório pessoas físicas.jasper. Relatório pessoas físicas.jasper. Dentro de relatórios, está certo. Cliquei em coisa errada. Aí. A gente pega esse arquivo. Eu busco a URL dele para a gente conseguir pegar o diretório onde está esse arquivo. Eu jogo ele na tela. Eu ponho ele dentro de uma propriedade subreport dir aqui, nesse map, porque eu vou ter que passar ele para o nosso relatório. E aí vem a parte diferente, né? Antigamente a gente abria a conexão e aí mandava a conexão para o relatório e ele se virava e fazia o SQL rodar lá dentro. Agora não. Eu preciso buscar os contatos. Uma lista de pessoa física que eu quero passar para o relatório. Então eu vou lá e eu uso o repositório para fazer isso. O problema aqui é que esse repositório que a gente criou só tem os métodos padrão. Ele, por exemplo, ele tem esse find all aqui. Mas beleza, esse find all já busca todas as pessoas físicas. Só que, vamos olhar a classe. Se você for lá na pessoa, você vai ver que endereços e contatos é um para muitos. Lembra que o comportamento padrão do JPA, quando é para muitos, ele não busca. Então, quando eu buscar todas as pessoas, essas pessoas não vão vir com endereços e contatos nessa consulta que eu estou usando ali. Bom, mas aí, se não vier com endereços e contatos, o relatório vai dar problema, porque não vai ter como fazer os subreports lá dentro. Então, eu não posso usar esse método padrão. Eu vou ter que ir lá naquele repositório que a gente criou e eu vou ter que mudar esse cara. Eu vou ter que ter um método aqui que faça isso para mim. Eu preciso colocar uma consulta aqui que busque já a pessoa com contatos e com endereços. Aí é aquele problema de novo. Eu não posso simplesmente inventar um nome. Inventar um nome não força o fetch. Eu vou ter que fazer aquele esquema onde eu crio o helper. Eu acho que esse aqui nem tem, por exemplo. Aquele da locadora eu sei que tem. Se a gente olhar lá o repositório, a gente criou um helper para o modelo de carro. Porque eu tinha que fazer essas consultas aqui, ó. E essas consultas não tem como gerar automático. Eu tive que implementar elas dentro dessa classe. Vou ter que fazer esse mesmo esquema. Então eu vou vir aqui no repositório. Eu vou criar direto a interface. Vai ser pessoa física carries. Agora eu digito física errado. Pessoa física carries. Eu quero que isso seja colocado num pacote dentro de repositório helper.pessoa física. Então, dentro desse pacote helper pessoa física, dentro do pacote repositório, cria essa interface. Tá lá. Ele criou o pacote, já criou a interface. E aí, nesse arquivo carries, a gente declara os métodos que a gente quer. Então, vamos lá. No nosso caso, eu quero um método que vai me devolver uma lista de pessoa física.
E essa lista de pessoa física, o método eu vou chamar aqui de buscar. Pode ser buscar todas completo. Ou se você não gostar do nome, buscar todas com contatos e endereços. Ficou pior ainda. Inventa um nome, moçada. Eu quero que busque todas as pessoas físicas já com os contatos e com os endereços. Não tem parâmetro. Ctrl Shift O para arrumar. Java Util List. Então, eu declarei esse método aqui dentro dessa interface. Agora eu tenho que criar uma classe para implementar essa interface. O nome dessa classe vai ter que ser o mesmo nome da interface, pessoa física carries, com impl no final. É a implementação daquilo lá. E aí nessa classe eu tenho que implementar a interface e fazer o código que a gente quer que rode. Então eu vou botar aqui implements a nossa interface pessoa física carries. Se você vai implementar essa interface, você tem que implementar esse método. Bom, e aí vamos lá. Eu vou pegar da outra que é mais fácil. Eu já vou copiar isso aqui. Vamos pegar um que já tem. Um desses dois métodos vai servir. Já vou copiar esse trecho todo. Para não ter que ficar olhando de novo como é que fazia isso. Já vou colar isso aqui dentro. Vamos lá. Eu vou colocar um logger. O logger é para essa classe aqui. Eu já preciso do Entity Manager. Então, essa notação Persistence Contest, o Spring já vai injetar para mim o Entity Manager aqui. E a gente vai usar ele na nossa consulta. A consulta vai ser essa aqui por enquanto. O Shift O, vamos arrumar isso aqui. Bom, qual vai ser a consulta? Então eu entrei nesse método aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, seleciona para mim as pessoas físicas a partir da classe da entidade pessoa física PF. Já faz o inner join fetch pessoa física ponto contatos, por exemplo. Busca as pessoas físicas já fazendo o inner join fetch, já traz os contatos dela também. Ok. Vamos criar um type de carry. Esse type de carry vai ser de pessoa física. Eu vou pedir para criar essa carry. O retorno dela vai ser pessoa física.class. E aí eu vou lá e rodo. Chama aqui de pessoas. Carry.getResultList. Já buscou a minha lista de pessoas físicas já com os contatos. Só que ainda não está pronto, eu preciso buscar os endereços. Lembra que a gente não tem o costume de fazer mais de um inner join de uma vez, para não dar aquele produto cartesiano gigante lá. Eu vou criar outra consulta. Seleciona a pessoa física, from persona física, inner join fetch pessoa física, endereços. Só olhar aqui. Contatos e endereços, tá certo. Só que agora não faz outra consulta. Mas você vai buscar essas pessoas físicas aonde? As pessoas físicas já estão dentro desse parâmetro aqui. Ó. Busca as pessoas físicas fazendo um inner join fetch com endereços, mas só das pessoas físicas que eu já busquei anteriormente aqui. Vamos criar a carry. Antes de rodar ela, eu preciso passar aquele parâmetro. O parâmetro chama pessoas e o parâmetro é a lista de pessoas que eu já busquei. Vai lá e roda a carry.
Agora sim, essas pessoas têm a minha lista já com contatos e já com endereços. Eu preciso só fazer um distinct. É. Eu vou colocar esse distinct porque eu não quero que repita as pessoas. Como está fazendo um inner join, ele provavelmente estaria mais de uma pessoa. E aí quando a gente usa o distinct, a gente tem que passar alguma coisa antes de rodar a carry. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Set hint. Ctrl Shift O. Hibernate Annotations, Carry Hints. Então, ó, eu mandei fazer uma busca das pessoas físicas distintas. Já faz inner join com contatos. Já rodei. Peguei uma lista. Essa lista eu passei como parâmetro para a segunda parte para buscar os endereços. E aí eu posso devolver. Eu já podia fazer um return direto disso. Essas pessoas físicas que eu estou retornando já têm contatos e endereços lá dentro. Agora, com essa consulta feita, a gente pode usar ela dentro do serviço do relatório. Se a gente vier aqui no relatório service, ao invés de fazer o find all, que não traria contatos e endereços, eu mando chamar o buscar. Falta um detalhe aqui. Lá no repositório, eu esqueci. Ó. Cadê? Pessoa físicas. Repositório. Aqui. Ele tem que ter herança do JPA Repository e de pessoa física carries. Senão ele não fica nem sabendo que existe aquela interface com essa implementação. Tá? Então tem que colocar isso aqui, senão não vai dar certo. Lá no repositório, põe essa herança também. Agora sim, se eu vier aqui no método, deve ter o buscar todas com contatos e endereços. Que nome horroroso, cara. Pronto. Eu fiz a busca. Eu fui lá no banco e peguei as pessoas que eu quero. Coloquei nessa lista. Agora eu tenho que passar essa lista para o relatório. Como é que a gente vai fazer isso? É o que essa linha aqui vai fazer. Ó. Eu vou criar um objeto data source a partir de uma coleção de bins com essas pessoas. Eu busquei. E é esse DS meu aqui. Esse DS, então, é um data source para o Jasper Reports. A diferença é que os dados não estão vindo de uma conexão JDBC, os dados estão vindo dessa lista. E aí eu peço para preencher o relatório. Esse relatório, com esses parâmetros aqui, e esse data source ligado nessa coleção. E aí manda exportar para PDF. Agora que o serviço está pronto, vamos voltar para a prática. Vamos lá no controlador. O controlador, ó, vamos vir aqui nele, relatórios controller. E eu vou adicionar um método aqui para gerar esse relatório para mim. Então, se chegar barra relatórios, barra todas as pessoas físicas, coleção, que é o que a gente colocou aqui no index, ó, o que a gente vai fazer? Olha, usa o serviço para chamar aquele método que me devolve o relatório. Esse relatório eu passo como resposta para o pedido do usuário, para a requisição do usuário. Salvei. Se não tiver nada errado, deveria funcionar. Rodei o projeto, já deu erro. Erro criando contato repository. Ah, tá. Ó. Esse é o código antigo nosso. Ó. Lembra que a gente colocou no archetype? Para ele já criar um contatos. Eu vou tirar tudo isso aqui antigo. Não vai apagar o model, não. Esse contato do model aqui já é o novo. Mas eu não tenho mais o repositório de contato. E eu não tenho mais o serviço de contato. Estou dando erro. Ele está procurando coisas que não existem. Agora sim, acho que vai dar certo. Aí, inicializou a aplicação. Vamos voltar aqui. Buscar todas as pessoas físicas com coleção. Gerou o PDF. Abre ele sempre. Porque isso aqui pode acontecer. Falhou para carregar o PDF. Se você chegar a olhar o tamanho, você vai ver que está com 0 bytes. Deu algum erro.
Ó, deu erro. Erro gerando PDF. Vamos ver o erro. Erro na coleção processando o fio de contatos. Engraçado. Até os endereços deu certo. Ó. Eu fiz aquela consulta, lembra? Isso ele tava executando. Ó. Começou a execução, ele entrou lá no método. Eu fiz aquele select. Ó. Pegou pessoa física e contatos. Já fez o inner join. Aí ele pegou os dados dos contatos. Beleza. Aí ele repetiu. Só que aí quando ele repetiu, ele fez pegar pessoa e endereço. Dessas pessoas que ele tinha buscado antes. As pessoas físicas. Achou os endereços. Mas na hora que passar para o relatório, deu pau. Bom, vamos mostrar. Vou mostrar as pessoas que eu busquei aqui para ver se os dados já estão aqui dentro. Vou despachar um erro. Às vezes não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Eu estou mostrando aqui para ver se pelo menos a consulta está dando certo. E se a consulta estiver dando certo, aí é problema na hora de passar os dados para o relatório. E se isso tudo não resolver, provavelmente eu fiz alguma coisa errada no relatório. Tem que olhar lá também. Bom, vamos testar. Já está rodando. Eu vou pedir de novo o relatório. O erro aconteceu. Vamos vir aqui e ver o que aconteceu na saída. Podia ter limpado antes, né? De novo. Pronto. Eu sei que isso aqui é zerado desse erro. Então ele entrou no meu método para buscar. Fez a minha consulta, pegou primeiro os contatos. Aí eu fui lá e mostrei. Pessoa física Grosbilda, data de nascimento, CPF. E aí eu mostrei os contatos dela, tá lá, ó. Celular, telefone e e-mail da Grosbilda. Deu certo. Aí mostrou o Strubilobaldo, mostrou o celular e o e-mail do Strubilobaldo. Buscou o Strubilobaldo e os contatos, as pessoas físicas e os contatos dela. Aí eu refiz a consulta só para pegar os endereços dessas duas pessoas. Ele buscou, aí eu mandei mostrar, e aí já deu erro. Olha que legal. Lazy Initialization. Delícia isso aqui, cara. Olha aqui. Erro besta, vamos ver. O problema foi na hora de acessar. Porque você tem que pensar assim. Eu fiz outra consulta. E aí esse objeto ele está tentando mostrar os contatos da consulta que ele rodou anteriormente. E como esse método ele não está dentro de uma transação, o JPA não sabe que ele já buscou os contatos dessas pessoas. E aí está dando erro. Meu Deus, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui um transactional. Deixa eu ver se ele pegou o certo. Transactional do Spring, isso. Eu preciso de uma transação. Porque aí as duas consultas ficam rodando na mesma transação. E aí ele sabe que esses contatos já foi buscado anteriormente. Vamos ver se isso resolve. Vou limpar. Será que não foi esse o problema? Era esse o problema. Era a transação, moçada. Mostrou o endereço, só tinha um endereço, mas os 3 contatos e os 2 contatos. Está dentro do repositório, tem que lembrar isso. No repositório não tinha transação. Era diferente de quando a gente fazia as coisas lá dentro do serviço. Essa consulta que eu fiz foi uma coisa. Quando eu repeti e fiz outra consulta, ele está criando objetos novos. E para ele, internamente, ele não tinha buscado os contatos desses objetos. Agora, se você coloca na mesma transação, ele mantém o mesmo objeto, pessoa. E aí essa pessoa guardou os contatos e os endereços dela. O bacana desse relatório é que ele não é fixo, vamos pensar assim. No caso, ele está fixo por conta desse código aqui. Mas eu podia usar esse mesmo relatório, criar um outro método que busca as pessoas físicas com nome começando com A. Eu monto essa consulta. Busco as pessoas físicas com nome começando com A, ponho isso numa lista, e aí eu passo essa lista para o relatório.
o relatório vai ser o mesmo. Lembra que esse relatório ele está esperando receber uma coleção de pessoas físicas. Como é que você buscou essa coleção de pessoa física? Não importa. Vai dar certo. Se, por exemplo, eu tivesse buscado uma pessoa física com o código 10. Se eu pegar essa pessoa física, colocar numa lista e empurrar para esse relatório, ele mostra. É uma lista que só tem uma pessoa, mas ele vai dar certo. E como a gente já deixou o título como parâmetro, eu podia também passar esse título como parâmetro. Então eu consigo usar esse mesmo relatório para fazer várias coisas. É só você, no código, fazer a consulta diferente. E aí você manda o valor que você quiser para o relatório. O único problema de fazer relatório desse jeito é a questão de você visualizar o relatório, de fazer um preview. É bem mais difícil você fazer o preview e ver os dados, não tem como. Ainda mais agora que eu botei o subreport dir na jogada aqui. Aqui complicou de vez. Não consigo fazer direto. Eu vou ter que pegar todo o caminho do subreport dir, passar ele para cá, para não ver os dados acontecerem e aparecerem aqui. Então tem que lembrar disso na hora de fazer esse esquema com a coleção. Mas é o mais flexível possível. Esse cara espera receber uma lista de pessoa física. A lista que você mandar para ele, ele mostra. Aqui no final eu dou umas ideias de coisas que a gente podia melhorar. Por quê? Aqueles métodos do service são muito parecidos, gente. Tem muito código repetido lá dentro. A gente podia criar métodos para diminuir esse problema. Por exemplo, eu podia ter 2 métodos para resolver isso. Um deles que recebe como parâmetro o nome do relatório, e aí retorna o relatório. O outro é que você passa para ele o nome do relatório e uma coleção como parâmetro, e ele te devolve um relatório. Se você olhar aqui, o nosso código, fechar o relatório, lá no serviço, ó, é muito parecido. Esse código e esse, a única coisa que muda é o nome do relatório. Esse aqui passa parâmetro, mas se você colocar esse parâmetro nesse relatório de cima, vai funcionar do mesmo jeito. O relatório só não usa o parâmetro. Então não faz diferença. Então esses 2 métodos podia ser um método só. E esse aqui, você podia ter um método que recebe o nome do relatório e essa coleção. E ele te devolve o relatório. Então seriam 2 métodos genéricos. Você colocaria aqui dentro e você usaria eles a partir do controlador. E aí usa eles no serviço. Esses métodos do service no controlador. Aí você podia fazer a sua aplicação gerar um relatório para uma pessoa física buscada pelo código e para pessoas físicas buscadas pelo nome, usando esses 2 métodos aqui.